começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bom, temos umas instruções, segundo a carta a Timóteo. Tem um ruído aqui no microfone. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, no verso 13 e 14, aí a deixamos na semana passada. Falta a segunda parte desta mensagem. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 13. No telão eletrônico podemos ver muito mais claro. Notem o que diz aí: retém a forma das sãs palavras que de uma só pessoa ouviste, que de mim. Este, naquele caso, Paulo, não? Na fé e amor que é em Cristo Jesus. Agora aí diz, devolve-me o 13, sim. Diz, retém a forma, mas também diz, das sãs palavras. Quer dizer que há uma forma e umas palavras que são sãs, e dando a entender que há umas palavras que não são sãs. Não te traz saúde, pelo contrário, pode te prejudicar. Agora, a forma, vamos dar uma breve explicação da forma. Como retém a forma? Que conhecimento há para cumprir com este mandato apostólico? Porque, ao não reter esta forma, a igreja não pode se chamar cristã. Se não se retém a forma que o apóstolo dá, então a igreja não está funcionando normalmente, ainda que se chama cristã. Não necessariamente tem os benefícios do cristianismo. Agora tem que ter uma forma. Eu a resumi depois de 18 anos falando. Hoje eu a resumi assim para te dar uma ideia e para milhares de pessoas que nos veem e acessam pela internet, Telegrácia e demais. Por exemplo, veja, diz: para você manter a forma, tem que fazer o mesmo que fez o apóstolo Paulo. Exemplo, separar a circuncisão da incircuncisão. Número 1, tem que separar o judaísmo do gentilismo. Tem que separar antes da cruz e depois da cruz. Esta é a forma. Os que querem anotar disto, porque é por isso que não nos entendem. Ao reter a forma, você parece diferente aos demais. Porque é que esta forma desapareceu em 2000 anos. Estava perdida. Este é o elo perdido. Por isso é que as igrejas, umas diferem das outras. Não aqui, não em Crescendo em Graça mundialmente, mas todas as demais igrejas. E se existe uma crítica, é que se estão me escutando, algum pode dizer, é verdade, porque o pastor da outra igreja fala uma coisa, no domingo este falou uma, o outro falou outra, e quando os coloque em paralelo para comentar sobre Apocalipse, todos diferem. E quando até do demônio eles diferem. Há muitas. Agora, se você retém a forma de Paulo, então você vai trazer benefícios. Por exemplo, antes da cruz, depois da cruz, circuncisão e incircuncisão. Terceiro, 39 livros que pertencem ao Velho Pacto. Então, 5 que são históricos: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. História da vida de Jesus de Nazaré,
e dos 11 apóstolos da circuncisão. São esses 5 livros. Já vão 44. Então, 14 livros que falam da incircuncisão. Essas são as 14 epístolas de Paulo. Já vão 58. Então, como a Bíblia tem 66, sobram 8. Quais são esses 8 livros? São da circuncisão, escritos depois que Paulo escreveu. Eles também começaram a escrever. Então, Tiago, que disse que você não é justificado somente pela fé, senão também pelas obras. Isso difere. Tiago é da circuncisão. 1 de Pedro, 2 de Pedro, escreve, acrescente a fé. A fé não pode se acrescentar, isso é um dom completo. Pedro disse que pode se acrescentar. E então logo vem 1ª carta de João, 2ª carta de João, 3ª carta de João, e logo Judas e Apocalipse. São 8. Eu havia contado 58, mais 8, 66. 66 livros é o que compõe a Bíblia. Então, se você os divide assim, vai guardar a forma, porque está defendendo do que te pode estragar a forma. O que estragou a forma de Paulo foi que as pessoas mesclaram a história com os evangelhos. Então, misturaram os 8 da circuncisão com os da incircuncisão. Mesclaram. A forma desapareceu. Então, outra coisa. Inspiração, revelação. Você tem que entender que o Velho Testamento, os profetas se inspiravam, mas não revelavam. Eles falavam: um menino nos foi dado. Seu nome, Deus forte. Um menino, Deus forte. Como é isto? Isaías. E então eles profetizavam inspirados, mas logo não entendiam, porque era uma inspiração, não uma revelação. Daniel se inspirou e viu bestas, e viu chifres, e viu tudo, e disse: vi e não entendi. Porque se inspirou, mas não se revelou. Então tem que entender inspiração versus revelação. Agora, Paulo, quando fala revelado. Paulo não se inspira. Paulo disse: é assim, e te revela o que se inspirou. Pois uma vez você tem esses códigos bem estabelecidos e escritos, então há a probabilidade que agora você guarde a forma. Se tem a forma, que é o que os evangélicos, católicos, todos os grupos chamados cristãos no mundo inteiro, eles não conhecem isso que eu disse. E eu me incluo, eu estive com doutores em teologia, eu trabalhei com os batistas do sul, com os pentecostais. Eles não entendem um pepino do que eu acabo de falar. Se lhes vai. Por que razão? Porque não tem a fórmula. A forma é o que protegia a mim para reter a forma de ensino e a forma de doutrina. Agora, uma igreja que não entende essas divisões, entra aqui de visita e diz: isso aí está mal. Porque é que não tem os códigos, não tem as divisões para entender. E nos vem diferente. Agora, depois que tu tem a forma, agora tem que entrar em palavras sãs. Por quê? Dentro de tudo isso, há palavras que não são sãs. Por exemplo, Jesus disse, nos dias de sua carne, ele disse: em meu nome pegarão serpentes em suas mãos e não lhes fará dano. Em meu nome lançarão fora demônios. Então, isso ele disse antes da cruz, mas depois da cruz, na cruz destrui o diabo e todos os demônios. Ao destruir, então você não necessita usar o nome para sacar demônios, porque ele já os destruiu, não há demônio. Então isso é uma palavra que, se tu a leva depois da cruz, já não é sã. Por exemplo, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, aqui no céu. Bom, eu já até me esqueci disto. Livra-nos de todo o mal. Colossenses 1,13 diz que já te livrou da mesma potestade do diabo. Paulo disse que passou pregando o reino dos céus entre nós. O Pai Nosso diz: venha teu reino. Deus diria: já chegou. Livra-nos de todo mal. Deus lhe gritaria: já te livrei da mesma potestade do diabo e o destruí.
Santificado seja o teu nome. Já o santifiquei, um nome que é sobre todo nome. Então, uma vez você... Ou seja, se você se coloca a falar o Pai Nosso, seria muito bonito. Existe até uma canção. Pai, Apple Father. É muito bonito. Mas não tem significado, porque não é são. E muitas outras palavras más, por exemplo, antes da cruz, aleluia, minha alma tem sede de ti. Mas na cruz, nos encheu, então ao dizer aleluia, agora não é são. É enfermo, porque ofende aos anjos. Porque Cristo já morreu e te abençoou com todas as bênçãos e você segue com aleluia. Ou seja, agora, aos que estão me ouvindo, agora é Abba Pai, não pode se dizer aleluia. Deus te abençoe, varão. Você sabe que os da rua fazem, quando um faz um favor, um taxista, você lhe dá uma gorjeta, ou você se porta bem com ele. Nos hotéis, é assim que eu faço, dou gorjeta a quem arruma meu quarto. Às vezes limpa ali, eu dou uma gorjeta. Ah, Deus te abençoe. Ela não sabe que está me chateando com essa saudação, mas naturalmente eu uso cautela, porque eu entendo que ela teve uma boa intenção. Eu não vou dizer, não é assim, não vou dizer, isso é mal. Mas, se tenho tempo sim, eu explico. Olha, da próxima vez vou te dar uma receita melhor para que me abençoe bem. Chame-me abençoado. Então, se eu tiver tempo, eu explico. Se não tiver oportunidade, não falta o respeito. Porque a pessoa não entende e vai sentir que estão lhe ofendendo e não está iluminando. Olha, eu nem sabia disso, esse tipo aí, eu lhe disse, Deus abençoe e mandou me calar porque eu estou... Então, tem que usar também um pouco de tato neste aspecto. Agora, por exemplo, os exorcismos. Está perdendo tempo. Isso não existe. Está aí sacando demônio, para longe, espírito volátil. Ou usar signo zodiacal. Não, meu signo é este, porque isso é assim, isso... Não se apegue a essas coisas, ou a sorte, as pulseirinhas que vêm de boa sorte, os amuletinhos. Isso são estupidezes. Uma cruz, pior ainda. Carregar uma cruz no peito, isso é debochar de Jesus Cristo. Bom, eu falo com os entendidos. Os que não entendem, coloquem até na orelha, no pescoço, pensando que fazem algo bom. Os rudimentos da doutrina de Cristo. Por exemplo... Há pessoas que com muito orgulho dizem, eu sou um membro batizado. Batizado em quê? Não, me batizaram na água do Rio Jordão. Peguei uma viagem, fui a Jerusalém, onde se batizou Cristo. Mas, antes da cruz, isso era bom. Mas depois que ele morreu, vem a ser água, te molhaste. Mas se você molha todo dia, bom, se toma banho todo dia. Em vez de tomar banho só, tomou banho numa igreja com roupa. Isso é um rudimento. E eu te digo com propriedade, por exemplo, Romanos 6,3 diz, nós que somos de Cristo somos batizados em sua morte. Em sua morte. O mesmo João Batista o advertiu, olha, eu só posso batizá-lo em água. O que vem depois de mim, esse o batizará no Espírito Santo e com fogo. Está dando a entender que por agora o que há é água. Mas quando ele morre e ressuscita, então está cheio do Espírito Santo. Então também Lucas omite. Em Mateus diz, vá, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas omite. Lucas disse, que vá, esperem. Fica omitido, porque você não está suposto, e ainda menos usar esses 3 nomes. Tem gente evangélicos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Isto é um jornal antigo, e isso ficou antes da cruz. Agora é um Senhor, não 3. Um Senhor, uma fé. Quantos batismos? Um batismo. Eles querem 2.
Pois que fique com os dois lá. Eu prefiro o batismo em sua morte, que é o verdadeiro batismo. Então também te diz que a água é um símbolo, porque ele diz, não, isso é simplesmente um símbolo. Leia a Hebreus capítulo 9 comigo, para que tu vejas o que sucede com os símbolos. Hebreus. Se está em Timóteo, passe algumas páginas e chega ao capítulo 9. Porque muitos deles dizem, não. Sabemos que a água não salva, porque o ladrão não se batizou e o levaram ao paraíso. E entendemos que a água é uma obediência, eles dizem. Mas veja do que está falando. Capítulo 9, verso 9, o qual é símbolo. O que é água? Diz o qual é símbolo para o tempo presente, segundo o qual se apresentam ofertas e sacrifícios que não podem fazer perfeito quanto à consciência ao que pratica este culto, já que consiste somente de comidas e bebidas e diversas abluções, que são lavamentos. Abluções é batismos. E ordenanças acerca do quê? Impostas até o tempo de reformar as coisas antes da cruz, mas estando já presente Cristo, abençoado, para que vai seguir com símbolos se Cristo está presente. Então as pessoas usam todas essas de batismos, símbolos. Você não necessita de símbolos, porque Cristo já ressuscitou. Isto é o único uso que lhe dão. Colocam umas batinas brancas, os colocam bem bonitos e vão então, fazem uma cerimônia lindíssima que não tem valor algum. Pois se não tem valor, para que fazer essas coisas? Brincando com a igreja. Se aqui praticasse essas coisas, isso estaria que não caberia mais ninguém, porque as pessoas lhe encantam os símbolos. Por isso é que muitos desses parapsicólogos da televisão, você não vê que as pessoas estão buscando algo para tocar acerca da carne. E a carne para nada. O espírito é o que dá vida, a mente é o que dá vida. Mas a carne, tudo isso que eu mencionei aqui, isso é carne. E as pessoas gostam da carne. São poucos os que chegaram a buscar do espírito, os poderes do século vindouro. E isso eu e você temos que sofrer, esperando que as pessoas, Deus lhes os desperte, os ilumine. É doloroso porque ainda tem pessoas que temos aí por bobeiras, se afastam ou se cansam, não dão valor às coisas espirituais. E Miami é um lugar de muito trabalho, de muito afã. Onde está o próximo dólar? Onde eu vou conseguir isto? Como alcançar isto? Quero uma casa. E quando vem a casa, quero a piscina. E depois da piscina, o carro não combina com a casa que eu tenho. Agora quero um carro novo. E depois o televisor esse e aquele. Quando vai ver, é um afã. E as pessoas se fadigam. Esses países que você vê, onde eu vou, isso não cabe mais pessoas. E são alcançados alguns, muito poucos, porque há bastante pobreza. Mas então, essa energia a investe no espiritual. Então tem pessoas que têm posições que fazem dano. Então está o batismo, está a chamada Santa Ceia, a Páscoa, a hóstia. E Paulo disse, já vossa Páscoa, que é Cristo, foi sacrificada. Se já foi sacrificada, para que seguir tomando aí um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho? Esse é o termômetro dos pastores evangélicos para levar você a má consciência. Olha, fulano não passou para tomar a ceia, o que aconteceu? Então assim, eles miram a espiritualidade. E depois os chamam também. Olha, vem aqui, por que você não passou aqui para tomar a ceia? E o que importa você?
Olha, o que os evangélicos e católicos e todos estes grupos, esta gama de grupos que usam a Bíblia, o que eles chamam Santa Ceia é a Páscoa judaica, uma cerimônia judaica. E não é um pedacinho de pão aí, isso era uma ceia inteira. Ou seja, uma comida, uma cerimônia de tudo. Uma ceia completa. De tal forma que Paulo lhes disse: olha, esperemos uns aos outros. Não veio fulano, a família ainda não chegou. Tem que dar comida a eles, não comam tudo vocês. Esperem uns pelos outros, para que ceiem todos juntos. Bom, e veio um escritor e disse: a última ceia. A o quê? Eles se esqueceram. Rosários, novenas, virgens, trindade, tudo isso são palavras que não são sãs. Por que você está são aqui? Porque aqui se retém a forma e se dá as sãs palavras. Isso é o que sara você. E tem uma limpa consciência. Uma vez que está iluminado, ui, que tremendo, eu não sabia. Olha, por aí há um livro que se chama O Código da Vinci. Você já viu? Em todos os aviões eu estou vendo gente lendo esse livro. Nos aeroportos. Agora, como as pessoas se põem a viajar, vou ler o livro. Agora é este livro. E aí explica um sem número de coisas da vida de Jesus, de que Constantino, pois quis guardar a imagem essa religiosa do menino Deus a Jesus, como que não foi um homem que não se casou, porque parece que casar-se e a ter relações sexuais é pecado. Então quiser apresentar como algo divino. Esse código diz que há informações que guardaram que Jesus foi um homem totalmente comum, que se casou. E eles dizem, eu não posso provar porque eu ainda não vi o escrito. Mas pegaram o livro da vida de Jesus, que Constantino queimou, os esconderam. Mas houve gente que reteve escritos da vida de Jesus. E eram os que a Igreja Católica chamava hereges, os hereges. Mas não eram hereges, é que se guardavam da igreja. Mas isso é tão normal, porque é que Deus prometeu a Davi, descendência a Davi, de tua descendência virá o trono. E então o que acontece? Que quando Jesus estava nos dias de sua carne, ele necessitava deixar aqui evidências, ou seja, tinha que deixar semente. Eu estava falando com o Rafael e Rafael disse: seguro que a semente, dizem que... eles dizem que Maria Madalena não era nenhuma prostituta, que era mulher dele. E o que acontece é que a Pedro lhe caía bem e Pedro a queria. E de fato que a prostituta chama qualquer um de prostituta. Tem 3 maridos, é prostituta. Teve 3 matrimônios, é prostituta. Passou de alguma experiência, tenha cuidado com ela, é má. Então a ela chamaram prostituta. Mas em das pinturas na última ceia, não é, Rafa? Está Maria ao lado, se nota pela sua fisionomia, não? Que ela estava aí, ela tinha que estar aí, se era, imagine. E então, quando Jesus morreu, Pedro, conforme o Código da Vinci, não? Quando Jesus morreu, pois então Pedro quis matar o bebê, porque ela já havia concebido. Então ela teve que ir à França, e da França chegou à Espanha. E na Espanha teve uns familiares, Rafael disse que daí é que a mamãe de seus familiares mudou a Ponce e ali me pariu. Ou seja, que eu pessoalmente venho da linhagem de Davi, que passou por Jesus, e portanto isso é familiar.
Mas, olha, a mim isso não em mim vai nem me vem, se é verdade ou não é. Eu prefiro crer no Código da Vinci do que essas mentiras católicas, porque esses cristãos não me deixaram nada, o que me deixaram foi crítica, morte, palavras vãs que não trazem saúde. E mais, isso do Código da Vinci soa como mais cherry, sabe, que tem mais peso. Imagine que Jesus era casado, e que mal tem isto? Imagina, uma maldade tremenda. Mas você sabe por que a Igreja Católica escondeu isso? Para justificar como Jesus não teve esposa, então os sacerdotes não têm que ter. E por que Paulo disse que nos últimos tempos virão doutrinas de demônios que proibirão casar? Destapando todo esse sistema diabólico romano, isso é uma mentira. Olha, uma das maiores mentiras. E mais, Satanás fica pequenininho perto do Vaticano. Isso é um beliscão sem unhas. Satanás, e mais, Satanás era um anjo lindíssimo. Feios são esses padres. Com as mentiras que eles nos venderam. Então, os jejuns, vigílias, clamores, vamos se fechar aí num quartinho para que baixe a presença. Isso é bem perigoso, sabe por quê? Porque a presença não tem que descer, já está em ti. Por isso é que em Colossenses diz que nele você está completo. Não tem que estar orando, Senhor, Senhor, desça, já desci. Estou dentro de ti. O Espírito é que dá vida. Em teu Espírito é que está a vida, em teu Espírito. Deus não tem que dar nada a ti, se Ele já te deu tudo, já te abençoou com todas as bênçãos. O que você tem é que descobrir. Nós estamos para iluminar-te, para que você descubra quem é você por dentro. Mas você não vai a uma igreja receber nada de unção especial. Esses são os mentirosos evangélicos, esses pentecostais, que se você vier, Deus tem uma bênção para você. Eu não quero nenhuma bênção se eu já estou abençoado, eu estou completo. Nele estamos completos. Colossenses 2,10 diz claro, vamos ler. Colossenses 2,10. E aí mesmo vemos as doutrinas de homem. Veja o que diz Colossenses 2,10. Bom, o capítulo... Bom, eu vou deixar ele louco. Deixa eu me submeter a ele. Diz 2,10. E vós estáis... O que é completo? Faltará algo se algo já está completo? Se você está montando um quebra-cabeças e encontra a última peça, está completo? Vós estáis completo nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Agora veja 1:11, se puder ir até o 11 ou ao 13. O qual nos vai livrar da potestade do quê? E nos trasladou aonde? Então você não pode dizer, Pai nosso que estás no céu, livra-nos de todo mal, venha ao teu reino, porque já te trasladou. Você está no reino, o reino de seu amado filho, é aqui em sua cabeça. Veja o que diz Colossenses 2:20. Colossenses 2:20. Pois se estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos submeteis a preceitos tais como: não toques. Isso não são automóveis, sabe que naquele tempo não havia automóvel. Nem gostes, nem proves, em conformidade a quê? A mandamentos e doutrinas de homens. Coisas que todas se destroem com o uso. Tais coisas têm, na verdade, certa reputação de sabedoria em culto voluntário. Deus não exige, você que dá. Em humildade e em duro trato do corpo. Mas não tem valor algum
contra os apetites da carne. Perde o tempo sacrificando, jejuando, se ajoelhando, buscando fórmulas para controlar as debilidades. Isso não vai te ajudar. O que te vai ajudar é o conhecimento das sãs palavras de Jesus. Assim que a exortação é esta: toda a igreja que não retém este conselho e não está dando sãs palavras, o que vai é enfermar a igreja, como está a chamada igreja enferma. Em suas reuniões, o que você escuta são gritos e gritos. É aleluia! Satanás te repreendo. Veja que palavra. Vai-te daqui! Te lanço fora! Desce, poder de Deus, enche-me com teu espírito. Encha-me, outro esvazie-me. É uma creche de crianças, repetindo o mesmo, anos após anos, e repreende toda semana repreende o diabo em Star Wars, em Nova Orleans, e em Salwins, e no centro, em Broward, e repreende, e está aí essa gente repreendendo de noite, e não se acaba de ir. O Satanás que eles repreendem é muito respeitoso, não lhes faz caso, debocham deles, e eles aparecem toda manhã onde quer está o diabo. Por quê? Por não guardar a forma e as sãs palavras de Jesus. Assim que a exortação é Romanos 16, versos 17 e 18. Romanos, capítulo 16, versos 17 e 18. Mas rogo apostólico, irmão, que noteis os que causam divisões e tropeços contra a doutrina que vós aprendestes, e que vos aparteis deles. Porque tais pessoas não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, fingem ou aparentam aparência, senão a seus próprios ventres, e com suaves palavras e lisonjas enganam as mentes, os corações não. Coração é mente, neste caso, porque coração não pensa. Lhes enganam os corações dos ingênuos. Miami está cheio de ingênuos. E você é ingênuo? A ti te engana com suaves palavras? Aqui não se dizem palavras suaves, são fortes, te fazem pensar. Disse que você se aparte dele. Tenha cuidado como se aparte. Se é um familiar, bem, você não vai se apartar de um familiar, mas que te convide a uma reunião, perdoe-me, isso não edifica. Eu não vou encher meu ouvido com esse lixo. Não diga lixo. Isso aqui é entre nós, falamos assim. Mas eu não me interessa compartilhar, porque isso não está conforme o Evangelho. Ou seja, que não vai te apartar de uma forma drástica, rústica, não amável. Você pega suave, porque eventualmente quem vai se separar é eles de você. Digo, se vem que você... Porque se te vem frouxinho, te atacam por aí. Olha, tenha cuidado com esse que está aí. Começa assim. Mas que te aparte deles, o que significa é, na mente, aparta-te em tua mente. E quando te fale esse tipo de ensino, eu não recebo isso. Não, que o diabo... Deus te abençoe. Em tua mente, aparta-te. Aleluia. Lá em Boston havia uma velhinha que dizia Raialia. Em vez de aleluia, quando eu cheguei aqui, eu me recordei da velhinha Raialia.
E essa velha passava o culto inteiro com o pastor e ela, Raialia! Em vez de aleluia, dizia Raialia. Então, quando eu cheguei aqui, olha, essa velha estava profetizando que eu ia para Raialia. Mas o que ela dizia era aleluia. Músicos. Pergunte a um pastor, diga-lhe, pastor, o que significa retém a forma e as sãs palavras? Não, olha, você sabe a sã doutrina, mas qual a sã doutrina? Não sabe, nenhum. Olha, hoje, faz pouco eu consegui uma Bíblia da versão internacional. Então a palavra sã eu quis buscar o que opinam da palavra sã. E o que por todos os livros, olha que eu tenho Bíblias de 1500, 39, de 1700, eu tenho um montão de Bíblias, diferentes versões. Busquei quantos livros, eu tenho guardado alguns deles, do significado no original, grego ou em hebraico, eu busquei tudo. Brilha por sua ausência. Bom, sano. As sãs palavras, as boas palavras de Jesus, mas não sabem descodificar, não entendem, porque não estão iluminados, vivem em trevas. A igreja, a chamada igreja de Jesus Cristo, fora de nós, vive em trevas. Vive em trevas. Estão dormindo, ainda que acordados. Teve um padre que escreveu um livro que se chamou Tua Igreja Dorme. Mas agora tem que escrever outro livro que diga Tua Igreja Ronca. Estão roncando já.